Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, a gente faz com que a mensagem espírita, que é tão consoladora, porque traz tanto entendimento, esclarece tanto, nos permite conquistarmos ferramentas para que a gente possa superar os desafios, os problemas, os obstáculos da vida de forma melhor, mais tranquila, mais serena. Então, se você gostou, compartilha, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Hoje, né, quase carnaval, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema que é muito importante, não é? Mas sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus, porque sem ele não somos nada. Nós te agradecemos, Mestre querido, a sua presença, a sua inspiração, o seu direcionamento em nossas reflexões, para que sempre possamos, Senhor, falar de acordo com aquilo que tu nos ensinaste. Assim seja. Bom, pessoal, essa época de alegria, né, de folia, é verdade. Mas é só isso? Não, né? Na verdade, o carnaval tem se tornado um problema muito sério, né? O Arthur Joviano, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer, lá no livro Colheita do Bem, ele nos diz que carnaval é uma época de espiritualidade atormentada. Por quê? Porque o homem, gente, na grande maioria das vezes, se entrega às paixões inferiores, né? Se entrega às paixões em franco processo de desvario, de loucura, né? Aí as pessoas ficam vagueando aí, né? Nas mais diversas direções, buscando e se entregando invigilantes aos prazeres materiais, né? E isso gera dramas, gente, sinistros, que podem levar aí muito tempo para que a gente consiga resolvê-los, né? Por que que isso acontece? Porque quando a gente se liga a esses instintos mais inferiores, né? É só a gente ver, gente, o que acontece no carnaval, não é? Se confunde liberdade com libertinagem, com comportamentos devassos, depravados. É isso que a gente vê, a verdade é essa, não é? A gente abre nosso campo mental e nos ligamos aos apelos inferiores. Gente, o que rege a nossa vida é a sintonia. E aí nós vamos nos sintonizando com desencarnados e com encarnados que vibram na mesma frequência do desequilíbrio. Tem uma música do Caetano Veloso, né, que fala que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Ele está completamente enganado. Atrás do trio elétrico vai principalmente quem já morreu, porque o grupo de desencarnados é muito maior do que o de encarnados. E qual grupo de desencarnados é esse que vai atrás do trio elétrico? São os espíritos superiores? Não são. São aqueles que se sintonizam naquela faixa de vibração inferior. E aí a gente vê acontecendo nessa época as maiores barbaridades, não é? Aí a gente vê aumentar o número de estupros, a gente vê aumentar o número de violência contra os vulneráveis, contra as mulheres e até contra os homens mesmo, né? A gente vê aí as mulheres se entregando, né, de forma descuidada e invigilante e terminam por engravidar, e aí a gente vê o maior número de abortos, né, lá para abril, final de março, início de abril, né? Este crime tão horrendo que é o aborto. Então, aí tem gente que fala assim, né? E aqui, gente, o espiritismo ele não proíbe nada, tá? E com razão. Por quê? Porque nós somos donos das nossas escolhas, nós temos livre-arbítrio.
E o espiritismo é de acordo com isso, com o livre-arbítrio. Só que o exercício do livre-arbítrio traz consequência. E ninguém, absolutamente ninguém, foge às consequências das suas escolhas, né? Aí tem gente que fala assim: ah, mas o que, que tem o carnaval? É só alegria, é só ali felicidade, eu sou inteligente, eu não vou me deixar levar por essas coisas, não. Eu só vou me divertir um pouquinho. A gente se esquece, né, que a nossa inteligência, ela tanto pode nos elevar, como pode fazer com que nós tenhamos quedas tenebrosas. Pois é, né? A gente se esquece disso. Gente, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Olha o que a gente vê. E é bonito ali, você vê aquelas escolas, aqueles desfiles, bloquinho, não sei o que lá, escolas de samba. Agora me fala, qual a necessidade da pessoa estar praticamente nua? Com seia, as mulheres com seios à mostra. Isso não é liberdade. Não é. E não venham me falar isso é um comportamento moralista, não. Depois a mulher não quer ser objetificada. Ah, como se tem esse comportamento? Não é? Então, gente, a gente precisa ter bom senso. Nós precisamos ter bom senso, parar de nos fixarmos nessa faixa, nessa frequência de desequilíbrio. Sabe por quê? O que, que significa carnaval, né? Carnevale, né? É esse culto à carne, ou seja, ao material, e evoca realmente tudo que desperta sensualidade, paixão, gozo. Então, é um período que tem um apelo enorme nas pessoas, né? Enorme. Só que o que, que acontece? O plano extrafísico está interagindo conosco. Nós nos sintonizamos, nos atraímos para a nossa companhia de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, a gente está sendo constantemente influenciado e influenciando o outro. Tem vivo de todo jeito, vivo na matéria, vivo no plano espiritual. E esses espíritos mais inferiores, eles se deleitam com esse intercâmbio de fluidos, gente, materialmente imperceptíveis para nós, mas que a maioria desses que se entregam a essas paixões aí nesse período de carnaval emanam, né? Gente, quantos lares desfeitos a gente não vê por conta dos desvarios, das loucuras do carnaval? Tem gente que sai do trabalho na sexta-feira e só volta para casa na quarta-feira de cinzas. Some. Gasta todo o dinheiro ali. E isso, né, o prejuízo financeiro que dá. Às vezes, seu filho, ou até você mesmo está precisando de uma coisa. Não, eu vou me divertir. Vou esquecer meus problemas. Que isso, gente? Às vezes o filho está ali, está precisando de um tênis para ir para a escola, aí você vai lá gastar tudo no carnaval, naqueles momentos efêmeros que passam, transitórios, que mais causam problema do que outra coisa. Nós temos que pensar, gente. Né? Nós temos que pensar, porque, embora o espiritismo não proíba nenhum tipo de comportamento, ele não proíbe, porque nós somos, como eu falei, donos das nossas escolhas, né? A questão do carnaval não é essa ótica de proibição, de cerceamento de vontade, não. Não. Por quê? Porque a gente é livre para a gente fazer as escolhas que a gente julgar conveniente. Só que nós não podemos nos esquecer de forma igual que nós somos responsáveis, individual e coletivamente, pelas opções que nós escolhemos. Pois é.
Esses excessos, gente, de todos os graus, abuso, desregramento no âmbito do sexo, das drogas, né, álcool, da violência, dos exageros, né, que vão extravasando o desequilíbrio, que possibilita a atuação de espíritos inferiores, né, que se alimentam desses fluidos densos que nós emanamos, né, principalmente quando a ambiência espiritual é de baixo teor vibratório, né? Então a gente tem que pensar se vale a pena. A gente tem que pensar se vale a pena, nós que somos espíritas, ou você que é cristão, né? Você precisa ter uma ótica diferente sobre essas questões, gente, desses festejos, né? Alegria, festa, isso aí não tem problema. Jesus era alegre, né? Me incomoda muito essas pessoas quando a gente vê essas representações de Jesus cabisbaixo, depressivo, quem é co-criador com o Pai no nível que Jesus era, jamais se entregava à tristeza e depressão, gente. É um espírito que cultiva a alegria. Então, a alegria faz parte, obviamente. Alegria, sim. Desvario, não. Loucura, não. Perversão, não. Depravação, libertinagem, isso tudo não. A gente vê aí moças novas, né? De 15, 16, 17, 18 anos, que saem aí nos blocos e ficam aí fazendo competições de quem beija mais homens. Que é isso, gente? Onde nós nos perdemos tanto? Isso não é liberdade. Não é. Isso, além de ser um desvio moral imenso, né? É uma completa loucura. Então é lamentável mesmo, né? Que 2000 anos após o Cristo estar aqui, a gente ainda continue com essas loucuras, gente, né? Sem contar que a pessoa gasta ali rios de dinheiro, né? Às vezes aí comprando esses trem aí de trem elétrico, esses abadás, esses não sei o que lá, não sei o que lá, e a pessoa vê um mendigo na rua e é incapaz de olhar para ele e ele comprar um lanche, uma água, fazer qualquer coisa. Tem gente que faz, a maioria não faz. Está ali tão voltado para si mesmo, para os prazeres do carnaval, né? Pois é, gente, olha, enquanto os governos ficam aí gastando com essas festas, né, de carnaval, tá aí faltando hospital, tá aí faltando medicação, né? Tá aí faltando vacina, né? Pois é. E eu não estou falando de vacina, né? Determinada vacina aí, não. Eu estou falando das vacinas comprovadas, né? Em que a gente está aí faltando. Ah, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para o carnaval. Ah, não tem dinheiro para um procedimento de complexo numa criança que precisa de uma cirurgia, mas tem dinheiro para o carnaval. Ah, mas o carnaval movimenta muito dinheiro. O dinheiro vai ser movimentado de qualquer forma. Não precisa ser com o carnaval, não é? Pois é. Ao lado dessa falsa alegria que comanda aí o carnaval, né? Essa pseudo-alegria, a gente vê criança abandonada, mãe aflita, sem ter o que dá para comer aos seus filhos, né? Pois é. A gente não pensa nisso. Ah, não, nessa época eu não penso nisso, não, porque essa época é só alegria. Pois é. A gente precisa compreender realmente o porquê que nós estamos aqui, gente. Precisamos compreender. Porque, olha, já deu, né? Já deu essas questões, gente. A gente não é mais, não estamos mais na infância espiritual.
É hora da gente tomar as rédeas da nossa vida e, sabe, ter mais responsabilidade, né. O Emmanuel fala que é incontestável que a sociedade pode, lógico, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir aí superfluidades, luxos nababescos, né? Mas enquanto houver um mendigo abandonado junto dessa grandeza, desse fastígio aí, né, de festas como o carnaval, né? Nós estamos, na verdade, dando um atestado da nossa miséria moral. E não adianta. A verdade é essa, né? Porque nenhum, gente, espírito que esteja equilibrado, que tenha bom senso, né? E o bom senso é aquilo que preside, que deveria presidir a existência de nós, criaturas humanas. Ninguém de bom senso consegue nem perceber a loucura generalizada, né, que adormece as consciências aí das criaturas nessas festas carnavalescas. Sem contar que o plano espiritual inferior fica esperando essa data de carnaval. Por quê? Porque a gente invigilante, a gente abre campo, às vezes aquele inimigo que está ali, ó, tentando se aproximar de você, e você tem até uma conduta reta, mais ou menos, né? Mas no carnaval você se entrega aí, né? As alegrias, entre aspas, do carnaval, é aquela oportunidade que aquele espírito tem para iniciar um processo obsessivo. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, o final é só alegria. Gente, vamos ter mais responsabilidade, né? Alegria? Sim. Exagero? Não. Bebedeira? Entrega ao sexo desregrado, ao vício? Não. Desequilíbrio? Não. Né? Então vamos pensar nisso. Eu quero deixar aqui para nossa reflexão um poema do Américo Falcão, psicografia do nosso querido Chico Xavier, está no livro Antologia dos Imortais, e cujo título deste poema é Quadras, e o Américo Falcão vai nos dizer assim, prestem atenção, olha, se não encaixa nesta época. A vida compra a granel na ilusão que a desfigura. O tempo cobra fiel à porta da sepultura. Medalha, comenda e pluma, exigindo apreço e aceno, parecem montões de espuma cobrindo o sabão pequeno. Paixão é fogo por nada, febre alta e recaída, tanta tinta derramada, tanta conversa perdida. Fitai o juízo à frente, excesso, taça e folia acabam frequentemente na sala de anatomia. A lei é peso e medida. Tende cautela, mortais. Do que buscamos na vida, na morte teremos mais. Fica para a nossa reflexão. Eu desejo que vocês tenham um bom feriado, que utilizem esse tempo do feriado para fazer coisas melhores, né? Sem se entregarem realmente aos desequilíbrios dessa época, porque a gente pode até falar assim, eu não vou me entregar a isso não, mas, gente, não tem jeito. Sabe quando você está paradinho, assim, uma multidão te cerca e, inevitavelmente, você vai andando junto? É a mesma coisa, né? A psicosfera pesa, aquela influenciação, né, mental pesa. Então, vamos ter cuidado, né? Que você tenha um bom feriado, que você possa fazer coisas bacanas, se divertir com a sua família, com aqueles que você ama, de forma equilibrada, certo? Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. E até a próxima. Tchau.